Olá, seja bem-vindo ao programa La Vie est Belle. E o convidado de hoje é Carlos Canto. Ele é empresário, mora em Joinville, proprietário da Super Ótica São José há mais de 44 anos. E ele é nosso convidado especial para trazer mais sobre sabedoria de vida. Muito obrigada, Carlos, por participar do programa. E eu queria começar fazendo uma pergunta com base no meu livro La Vie est Belle. O que é uma vida bela para você? Bom, primeiro, olá para todo mundo. Muito prazer estar aqui falando sobre um tema que é fascinante. Considero que a reflexão sobre como é a nossa vida é uma reflexão que a gente deve fazer de tempo em tempos. Para mim, a vida é bela. La vie est belle, tudo que diz respeito à sua felicidade em vida. Felicidade é uma coisa que se constrói através dos nossos relacionamentos, da nossa história e acredito que, acima de tudo, do nosso legado, o que nós vamos deixar aqui, se é o suficiente para nós termos uma história de vida relembrada, porque provavelmente, né, os próprios nossos parentes daqui a aquele sangue do nosso sangue, que há 100 e poucos anos, não vão lembrar nem do nosso nome. Haja visto que se você perguntar aí para qualquer um qual é o nome dos seus 8 bisavós, você não vai lembrar quem é. Então, a gente fica aqui de um tempo, passa aqui por vamos falar a verdade, 90 anos, né, para ser bem de saúde, depois desembarca dessa viagem e às vezes não deixa nada. Então, uma vida feliz, uma vida bela é aquela que a gente conseguiu deixar um legado e que em vida foi feliz, fez pessoas felizes. Então, eu acho que essa é a minha resposta. Muito bom. E eu queria fazer você lembrar de algumas situações da sua vida, de algum ato de bondade que alguém fez pra você e você nunca mais esqueceu. Que eu nunca mais esqueci, mas tem tantos. Uma vez eu tive um acidente e eu me lembro que, então eu cortei toda a face assim, né, quebrou a minha face. E o cara que me pegou, me cuidou mais do que um anjo. E eu não sabia o nome dele, ele não tinha ideia de quem eu era, mas ele cuidou de mim como se fosse filho dele. Eu era jovem ainda, né, e tinha 17 anos, nem tinha carteira e estava dirigindo o carro. E bati o carro, teve um acidente feio, não foi minha culpa, mas as consequências eu paguei, porque realmente... E eu me lembro disso com muito amor por aquela pessoa, porque a gente vê que tem pessoas do outro lado aí que estão dispostas a ajudar a gente. Queria que você falasse um pouco mais de o que fez você começar com o teu negócio, qual que é a motivação? Quando meu pai que começou as lojas, né, os varejos, e eu via ele ser tão feliz com aquilo que ele fazia, e eu disse, por que eu vou começar uma nova jornada se essa está tão sedimentada? Eu fiz os melhores colégios, eu fiz 3 faculdades. Na vida eu fiz 3 faculdades. Mas aonde eu ganho o meu pão mesmo é naquilo que o meu pai me ensinou, que é realmente trabalhar no varejo, atender os clientes, procurar encantar assim os clientes para que eles tenham satisfação com os nossos serviços. Então isso me trouxe uma definição lá no tempo de que a gente mais ou menos define o que vai fazer da vida, né? A gente normalmente tem que fazer isso muito cedo, lá pelos 18 anos, 19 anos a gente está escolhendo o que vai ser do futuro dos nossos 60, 70 anos, né? E naquele momento lá eu vi o meu pai se dando bem, gostava do que ele fazia, eu acompanhava ele em muitos momentos. Comecei a trabalhar com 13 anos. Cedo. E eu disse, eu vou fazer isso, porque eu acho que isso é bom para mim e eu não vou precisar começar uma nova jornada. Tenho irmão meu médico, tenho diversas pessoas da família assim, que foram para outras ocupações, outras profissões, mas eu sou muito feliz com essa que eu tenho. Acabei me apaixonando porque saúde visual, que é o departamento que eu trabalho, é uma missão de vida muito boa. Todos os dias eu posso dizer que eu levanto da vida e melhoro a qualidade de vida de alguém. E isso traz para mim um conforto assim, profissional muito grande. Eu estou fazendo o bem para o meu semelhante, isso é muito bom.
Você olhando hoje, assim, o que você gostaria que tivessem compartilhado para você quando você começou o seu negócio ou quando mais novo? Na verdade, meu pai sempre me orientou, sempre foi meu guru, assim, ele falou tudo que eu tinha que fazer. Mas a gente é teimoso e a gente opta por escolher aquilo que a gente acha o certo e não o que os outros falam pra gente. O que eu mais gostaria de ter escutado melhor, porque a gente recebe muitos insights, muitas dicas durante a vida. Algumas a gente usa elas na vida da gente, e outras a gente entra por um vidro e sai pelo outro. Mas o que eu mais gostaria de ter prestado atenção é justamente sobre como que o ser humano é um ser que ele é muito levado para ações inconsequentes. O que eu quero dizer com isso? Que nós, quando vemos alguém falar ou alguém negociar com a gente não pode ter aquilo como certo. Em outras palavras, eu digo para quem está me escutando, mais jovem que eu, que você tem que levar em conta que nem tudo que se fala numa mesa de negociação, num negócio, a gente deve de escutar só uma versão. A gente tem que escutar as duas versões e cuidar muito com informações distorcidas. Quais são os princípios e valores que você considera fundamentais para uma vida bem vivida? Primeiro, saber aprender a pensar. Quando eu falo aprender a pensar, você na vida vai ter muitas escolhas, vai ter muitas decisões a ser tomadas. E a reflexão dessas decisões, eliminar da cabeça da gente, por exemplo, coisas que só contaminam a cabeça. Tem muitas pessoas que são negativas e aquele negativismo atrapalha a vida pessoal, profissional, estudantil. Nós temos que aprender a limpar a cabeça e colocar dentro dessa fabulosa máquina aqui que Deus nos deu, ser semeado com bons pensamentos e eliminar aqueles assuntos que não leva a nada, que só vai te prejudicar, vai levar você para um caminho de confusão. É isso que eu acho que é o essencial para você ter uma vida boa. Aprender a pensar. Obviamente que aquelas verdades mais que ditas, que é óbvio, mas que a gente deve de falar aqui, saber se alimentar, saber escolher os amigos, fazer exercício físico, usar essa máquina que nós temos do corpo, cuidar dela como um organismo único, que não vai ter substituição. Então a gente tem que cuidar disso aí. Eu resumo assim a vida, né? Uma vida saudável, uma vida com higiene mental, aprendendo a pensar, uma vida com higiene corporal, assim, você garantindo para você uma qualidade de vida. Eu acho que isso ajuda muito a você ser feliz e ter uma vida bela. E é muito do equilíbrio que você comentou do corpo, mente e alma. Esses três, legal. E o que te faz perder confiança em alguém? Você que convive muito com pessoas, o que pode fazer você perder confiança em alguém? Existe um gatilho para mim, que é um gatilho definido quando a pessoa mente, quando a pessoa formula uma realidade diferente da que realmente é. Eu não estou dizendo que às vezes isso não ocorre por engano, por interpretações. Isso não é esse gatilho que eu te falo, assim, né? Mas aquele gatilho que você vê aquelas pessoas que forjam dados, forjam verdades para tentar nos convencer ou tentar nos iludir. Esse é um gatilho que eu tenho como determinante. É ver uma pessoa que... Por favor, não vamos entender mal aqui. Eu não estou dizendo assim aquelas mentirinhas bobas. Eu estou dizendo aquelas que provocam na vida de uma pessoa uma outra escolha, um outro caminho. Isso provoca muito a minha pessoa e eu não gosto nem um pouco. O que faz você confiar em uma pessoa? Vamos olhar o outro lado agora. Bom, eu acho que é o antagônico disso, né? Você poder acreditar que aquela pessoa quer o teu bem e está com boas intenções com você, né? E a gente, como eu disse, quando a gente tem um sexto sentido, eu acho que todo mundo tem um anjinho aqui cuidando da gente e a gente escuta essa voz, mas a gente não aprende a cuidar dessa voz. E quando as pessoas fazem o bem pra gente, a gente sente essa energia. E a gente, às vezes, não presta atenção nisso. Então, são aquelas coisas, assim, espirituais mesmo, né? Que a gente tem que confiar, né? Nas pessoas, mas também tem que entender com quem você está falando, né? Eu vou acreditar nas pessoas que me trazem
boas referências também, que são pessoas que deixaram para trás na vida boas lembranças, bons amigos, conquistas, por que não, né? São pessoas, as pessoas vitoriosas, elas têm é mais difícil dela querer te usar, e sempre, né, que a gente pode estar perto de pessoas do bem, favorece a vida é bela. E tem alguma verdade, uma crença que você defende hoje ou até hoje? Por exemplo, eu defendo muito a verdade, a crença, que para mim e para muitas pessoas é de que nós temos um poder interior, que podemos realizar qualquer coisa. Então, qual que é a tua verdade, a tua crença que você defende hoje? Pois eu sou uma pessoa de muita fé, eu trabalho muito com as minhas orações, com as minhas higienes mentais, como eu disse, aprendendo a pensar, organizando o que você põe para dentro. Mas uma das verdades que eu considero um mantra dentro de mim é: faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. E não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Eu acredito que com essa verdade cristalina dentro de você, se você se deparar com uma pessoa como essa, você não precisa de um contrato, você precisa só da palavra dele. Se você souber que é uma pessoa desse nível, salvo enganos, né? Que você entende que a pessoa se enganou no que pensou, mas você não vai precisar de tanta cautela. Nós estamos falando aqui com empresários, né? É uma vida assim, uma selva de pedras, é um ambiente muitas vezes tóxico e que a gente precisa se defender, né? Eu não sei se é comigo isso, mas às vezes a gente se sente que onde a gente vai o pessoal quer pegar um pedacinho de você, né? E aí você vai fazer os negócios com as pessoas e aquilo te deixa vulnerável, porque você não sabe se a pessoa tá sendo sincera com você. Então, essa mantra que eu tenho, faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você, é um norte de vida meu, é o meu foco lá. E você comentou de uma rotina que você faz de oração. Comenta um pouco mais sobre como que é essa tua rotina para ser mais espiritual no dia a dia. Bom, primeiro são os valores que a gente tem que ter, né? Já sedimentados, já validados, né? Digamos, família. Sim. O que é importante numa família, o que é importante na honestidade com essa família, como pai, como filho, como esposo. Você está bem estruturado, né? Tem um berço bom, né, que a gente fala. Tendo isso como verdade, é mais fácil de fazer o que eu falo. Porque às vezes as pessoas estão numa confusão tão intensa que não conseguem fazer isso. Mas devem tentar, porque para mim é o único caminho que vai trazer para você a paz. É você estar durante o teu dia pensando que tem que prestar conta com alguém superior. Quando isso é uma verdade, você vai fazer não só por você, pelo materialismo, mas pelo todo. Tendo isso como colchão, como base, como solo fértil, você deve de exercitar os pensamentos. E os pensamentos, para você conseguir fazer essa parte espiritual, é repetição. É você sempre se lembrar dos teus valores, dos teus pensamentos, dos teus objetivos. Eu entendo que uma das maiores molas propulsoras da fé é a gratidão. Levanta de manhã e já agradece. 2 ou 3 objetivos que você encontra, faz isso. Agradece por ter dormido numa cama quente, agradece por ter um chuveiro quente, agradece porque você vai lá e vai ter um café da manhã para você, agradece porque o teu cachorro está feliz ali com você. Crie motivos para você entrar na estação da gratidão, porque aí você vai conseguir semear no seu dia, na sua vida, na sua história, bons pensamentos. E aí você vai ter, cada um tem sua fé, cada um tem a sua oração, o seu mantra. Exercita isso com frequência na sua vida e diariamente, porque é que nem quem vai numa academia. Se você vai lá fazer uma repetição constante de bíceps, você vai ficar com os bíceps fortes. E se você faz uma repetição constante de energias positivas, de pensamentos bons, você vai fortalecer essa parte do seu eu. E é isso que eu digo, quanto mais eu repetir, mais você está na academia fazendo exercício para o seu bem-estar, o seu sucesso, a sua felicidade e a dos outros. Porque
Quando você pede por você, você tem uma força. Agora, quando você pede pelos outros, você tem uma força mais que dourada. E isso que você comentou de como se tivesse alguém para prestar conta, é muito do que diz na Bíblia, né, do dia do juízo. Então nós precisamos sempre estar fazendo bem aqui na Terra. Diante desta rotina que você tem, de que forma que você... Porque tem dias assim, nem todos os dias nós acordamos felizes, nem todos os dias nós estamos com muita energia ou bem animado. Isso é normal do ser humano, ok, tudo bem. Mas quando tem esses dias que você precisa estar presente em determinados compromissos, como que você recarrega as suas energias? Eu faço minhas orações. Todo dia, então você acorda, faz a oração e já se sente melhor? É que nem na academia, como eu disse. Você não gosta de ir na academia, mas você sente que quando você está lá, você fica feliz, solta uma adrenalina no teu corpo. Então, quando eu não estou bem, eu procuro fazer as minhas orações e tentar sintonizar a rádio. Na mesma vibração. Na mesma vibração. É um exercício isso. Confesso para você que não é sempre fácil. Tem dias que você está um pouco mais contrariado com algumas coisas e está achando que o mundo desmoronou, por exemplo. Tem, né, dias assim. Mas você vai ter que, como aquele dia que você está com preguiça na academia, sacudir a poeira e tentar ir para lá. É uma boa comparação. E vai chegar um momento que você vai começar a gostar de ir para academia. Sim. E vai sentir falta. Porque te faz bem. Exatamente. E sabe o que te faz bem? Pensar correto. Pensar da forma que eu acho que o nosso pai pediu para nós pensarmos. Que é o bem para todos. Amar o outro. Ter uma vida plena de que nós aqui não somos sozinhos. Quando você tem isso dentro de você, é gostoso pensar. É gostoso fazer as orações. Porque quando você começa, você está em 2, num dia desses, né? Quando você sai, você está em 10. Você está pleno para enfrentar um dia que, quem sabe, não fosse o dia mais fácil do mundo se você não tivesse feito a sua higiene, a higiene mental. E entrando aqui na oração, vamos fazer um exemplo de oração que nós poderíamos fazer para começar o dia bem? Primeiro, agradecer o que você tem, onde você chegou, como você está. Eu tenho 4 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho uma sogra, que eu tenho compromisso com elas de ser uma boa pessoa. Eu desejo para elas o melhor dos mundos. E com isso, eu acredito nisso, que eu estou trazendo o melhor dos mundos para mim. Então, faz esse exercício e depois faz as tuas reflexões naquilo que você está trabalhando na sua agenda do dia. Porque um dia é diferente do outro, né? E cada dia a gente pode exercitar esse músculo. Faça isso que você vai ter menos bronca na vida. Legal. E qual foi a tua maior lição que a vida te ensinou? Olhando assim para tudo que você viveu. Pode trazer 1, 2, 3. Bom, eu tenho uma lição de vida que eu acho que é o pilar da minha vida. Em certo momento houve um acidente com um casal e esse casal tinha 2 filhos. E esses 2 filhos ficaram órfãos. E nós éramos muito ligados, tanto com esses 2 filhos, como com o casal. Mas eles faleceram, eles foram embora daqui. E essas crianças não tinham com quem ficar. Nós pegamos essas crianças, que hoje são meus filhos. E no começo eu até escutei, mas você é louco? Você está acabando com a tua vida já no começo, porque eu nem era casado. Nós nem éramos casados, Zamara e eu. E o que eu vou dizer? Meu filho é meu melhor amigo. São pessoas cúmplices do meu dia a dia, que fazem qualquer coisa por mim. São os maiores tesouros que eu ganhei de Deus por opção. Porque um filho às vezes não é opção da gente. Mas esses foram. E por que eu digo que isso foi Quando eu viajava, eu chegava, eles vinham correndo para os meus braços. E às vezes a minha esposa estava ali do lado e eu esquecia de cumprimentar. Tão envolvido que eu fiquei com essas crianças. Esse eu acho que foi o maior fato da minha vida, assim, que mexeu com tudo e mexerá pro resto da minha existência e até, eu acho que pra minha eternidade. E você comentou também que sofreu um AVC. Eu queria que você trouxesse um pouco isso, porque às vezes a gente olha muito
problemas que tem no dia a dia simples, a gente fica focando naquele problema como se fosse, aumenta, sabe? E eu queria que você trouxesse um pouco da tua história em relação a isso. Bom, eu vou começar pelo fim. Primeiro que o AVC foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque quando eu tive esse AVC, eu estava numa frequência que estava me consumindo completamente na vida material, na plenitude de um trem em alta velocidade, que eu estava fazendo coisas e estava cuidando de uma empresa nossa de São Paulo, uma outra aqui, outra lá em Curitiba, e eu estava assim com uma pressão enorme, mexendo com o governo, mexendo com sindicatos, era uma coisa muito pesada. Tanto é que eu tive um AVC, porque não dormia mais, eu não tinha mais descanso, eu fazia 24/7, tinha dias que eu virava trabalhando, e de repente eu acordei de manhã aqui em Curitiba, em Joinville, e acordei com a boca torta. E o meu filho estava lá tomando café e ele disse: pai, você está com a boca torta. Deve ser esse negócio de friagem, né? Que às vezes que fala que bate o frio e não sei o que e torta, né? Daí o meu filho falou: não, pai, isso aí é sério. Aí nós fomos pro hospital e lá foi diagnosticado que eu tive um AVC. Eu não acreditava naquilo. Graças a Deus, esse AVC não trouxe uma lesão, uma sequela para mim, mas me trouxe sim uma reflexão. Eu vi que a vida era um sopro. Mudei a rota, não quis mais sair viajando todas as semanas, e aquilo me colocou num prumo mais ideal para mim, né? Para mim, no caso, né? Que é, quem sabe, menos dinheiro, mas muito mais qualidade de vida. E esse AVC então serviu para eu cair nessa reflexão, que quem sabe, se eu não tivesse esse AVC, eu poderia estar em outro lugar agora, muito diferente desse que eu tanto gosto. Para refletirmos isso, se fosse para trazer um conselho de você hoje, com toda a tua experiência, um conselho para quem está assistindo. Diz que conselho a gente não dá, a gente vende, né? Dá uma história mais ou menos assim. Mas eu acho que a maior entrega que eu posso fazer nesse momento aqui é dizer assim que você tem que acreditar em você. Você tem que aprender a pensar. E você deve, sim, de plantar boas coisas, porque esse solo é muito fértil e o que você planta, você colhe. Se você plantar alface, você vai colher alface. Se você plantar pepino, você não vai conseguir colher tomate, você vai colher pepino. Nós estamos perante um solo muito fértil e você tem que aprender a plantar. E para finalizar, eu quero te perguntar como que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Bom, primeiro eu gostaria de ser lembrado. Eu disse aqui no começo que provavelmente os meus bisnetos ou trisnetos não vão lembrar nem do meu nome, né? Porque eu não lembro dos meus bisavós. Você lembra do nome dos teus 8 bisavós? Não. Quem sabe se lembra de um, mas dos 8 você não lembra. Se coloca o sangue do teu sangue, não vai lembrar de você. Como você não lembra dos teus antepassados. Então, a primeira coisa que eu gostaria era de ser lembrado. Mas claro, né, que se eu tivesse privilégio, é eu ter deixado um legado aqui, que eu seja lembrado como um bom exemplo, uma pessoa digna de ser referência, e um bom pai, um bom marido, uma pessoa de bem, que deixou o seu legado e que sintam saudades disso, aqueles que tiveram contatos, né? É isso que eu gostaria. Muito bom, obrigada, Carlos, por trazer essa sabedoria de vida. Comenta aqui, deixa nos comentários o que você achou da entrevista. Curta este vídeo. Se você ainda não conhece o meu livro La Vie est Belle, Os Princípios para uma Vida Bela, Leve e Abundante, vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir o livro também. E, Carlos, quero te agradecer a sua participação, foi muito bom, foi incrível. Eu tenho certeza que muitas pessoas pegaram vários insights, aprendizados e sabedoria de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade e dizer que eu quero te parabenizar por essa semeação, essa plantação que você está fazendo, porque a partir do momento que você entrega um livro desse para alguém, você pode mudar a vida dessa pessoa. E isso é fantástico. Parabéns.